Queridos, a paz de Cristo a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, comentários, subsídios e mais informações das nossas escolas bíblicas, tá bom? Você que não me conhece, eu sou o professor Márcio. Nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também da classe de adultos. Portanto, já convido a você a se inscrever no canal, a curtir os nossos vídeos, a fazer comentários. Você que já nos acompanha, comentem, dê ideias, dê sugestões, para que nós possamos então melhorar a nossa dinâmica aqui deste canal, o nosso andamento, para que mais pessoas, você também seja edificado e mais pessoas possam compartilhar mais estudos bíblicos da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 11 da classe de juvenis. Esta lição que tem como tema geral, um líder. Estamos estudando tudo sobre liderança do Antigo Testamento. Vimos aí os profetas, vimos aí os líderes que compunham, que faziam parte do Antigo Testamento. E agora nós estamos estudando sobre liderança do Novo Testamento. Vimos aí apóstolos, vimos aí os profetas, o dom de profecia, o dom profético do Novo Testamento. E nesta lição tem como tema os evangelistas. Estudaremos aqui sobre a função de evangelista nos tempos atuais. O tema principal, o texto principal dessa lição está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 6. Diz: "E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia." Filipe foi um dos apóstolos de Cristo, e ele, depois da ascensão, da ida do nosso Senhor Jesus aos céus, ele começou a pregar, ele começou a propagar, ele começou a anunciar o evangelho do Senhor com muita autoridade, a autoridade que Cristo deu para eles. Interessante, meus queridos, que nós vemos aqui sinais e prodígios vindo da parte do Senhor. Então, ele pregava a palavra do Senhor, falava do grande amor de Deus, e acompanhado com isso, vinham também os sinais, os prodígios. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, cegos viam, surdos começaram a ouvir, ou seja, mediante o evangelho que transforma, mediante o evangelho que transforma vidas, acompanhavam com ele sinais, porque a palavra de Deus nos diz que ele era cheio do Espírito Santo e era um evangelista do Novo Testamento. Nós vemos aí que ele tinha essa missão de anunciar o evangelho, a missão de propagar, de falar das grandezas de Deus, de falar dos testemunhos do nosso Senhor, de falar daquilo o que o Senhor tinha feito em sua vida. Ele foi uma testemunha ocular das grandezas de Deus aqui na terra, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Atos capítulo 8, verso 26, capítulo 31, 35 e 39, fala sobre uma trajetória que Filipe percorreu. É a nossa leitura bíblica em classe. Eu convido os irmãos a fazer uma leitura completa deste texto bíblico com seus alunos. Nós vimos sempre aí nas escolas bíblicas os obreiros, fazendo aí a leitura somente da classe de adultos, fazem aquela leitura formal, e os adultos continuam então a sua escola. Mas na escola bíblica de juvenis é importante também fazermos esta leitura, para que eles possam entender. E aqui contam a respeito da história
de Filipe. Filipe, ele, em um certo momento, foi incomodado pelo Espírito Santo a ser conduzido para uma cidade, e nessa cidade, no percurso até chegar nessa cidade, ele encontra um eunuco, que era mordomo ou era chefe de uma rainha dos etíopes. E neste encontro dele com este chefe dos etíopes, este governador, este comandante dos etíopes, nós vemos aí que, na leitura bíblica, que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. O etíope, sem entender aquilo que estava escrito, estava com o livro do profeta Isaías, lendo, entendendo, tentando entender de quem o profeta Isaías estava falando. Então Felipe, obviamente incomodado pelo Espírito Santo, foi até ele e explicou e falou das grandezas que Deus tinha feito por meio de Jesus. Nós vemos aí no final desta leitura que ele é batizado nas águas, ele aceita Cristo, ele aceita as grandezas do Senhor neste momento, e ele então passa a ser um seguidor de Jesus. Este etíope, com certeza, ele foi um grande homem de Deus que levou também o evangelho para os etíopes. Mas aqui nós estamos focando apenas na função de evangelista da parte de Felipe. Felipe, ele foi lá, evangelizou, explicou as escrituras sagradas de maneira simples e bem compreensível para aquele homem, para aquele cidadão, e ele então compreendeu que Jesus era de quem o profeta Isaías estava falando. Os profetas falaram de Jesus. Moisés falou de Jesus. O próprio Deus falou que após Moisés viria um profeta maior do que ele. O próprio Moisés, ele comenta isto nas Sagradas Escrituras. Então, toda a revelação do Antigo Testamento, os profetas indicam, falam a respeito do Messias que viria, que é o nosso Senhor Jesus. E a função, a missão de um verdadeiro evangelista do Senhor é anunciar o evangelho da salvação, anunciar as boas novas da salvação, para que as pessoas possam entender de maneira simples, com linguagem simples, com uma linguagem que seja aceita e que seja bem receptiva. É uma comunicação, uma fala do Evangelho do nosso Senhor Jesus, de uma maneira em que todos possam entender. Nesta lição, nós temos aí 4 pontos importantes. O primeiro ponto diz o evangelista no contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento possui uma série de nomenclaturas para as lideranças que, por vezes, misturam aquilo que seria uma designação oficial de cargo e a definição de uma vocação. O evangelista parece ser um destes exemplos clássicos. O evangelista, ele, em nossos tempos, ele tem essa missão de transmitir a palavra do Senhor para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam compreender de maneira clara aquilo que as Sagradas Escrituras estão falando. No texto bíblico, nas Sagradas Escrituras, há apenas 3 referências que falam do evangelista. Isto está escrito em Atos capítulo 21, verso 8, Efésios 4, 11 e 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. As Sagradas Escrituras atestam que a função de evangelista é uma função ministerial. Agora, para nós que estamos aqui conhecendo ao Senhor, meu querido aluno, meu querido professor, para nós que estamos aí ensinando a respeito do Senhor, nós podemos dizer, não ministerialmente, mas nós estamos aí
exercendo também uma função de evangelista, espalhando as boas novas. Mais na frente nós vamos entender na questão da congregação, na questão de denominação, no caso das Assembleias de Deus, né? Podemos assim dizer que talvez alguém deve estar pensando, mas Márcio, então todos nós somos evangelistas? Sim, neste sentido de propagar o evangelho da palavra de Deus, sim, mas existe esta função ministerial dentro da nossa denominação, que nós vamos ver mais para frente aqui, o porquê que existe essa função ministerial, tá bom? Plantador de igrejas, ou seja, aquele que é líder, que tem como missão principal tornar conhecido em uma localidade, estabelecer uma comunidade cristã, formar uma liderança local e depois, de findo do ciclo, migrar para outra localidade e começar tudo novamente. O evangelista ele tem essa função. Ele chega em uma localidade, ele prega do amor de Cristo, ele prega do evangelho do nosso Senhor Jesus. Após ele ter acumulado uma quantidade de seguidores, ele funda uma igreja local naquela região. Pode ser em uma casa, pode ser em um templo, pode ser em um galpão, em qualquer ambiente que dê para acampar e agregar esses irmãos. Eles fundam uma igreja do Senhor naquele momento, então ele passa a partir para a próxima região. Ele passa a partir para a próxima cidade. Ele passa para se encaminha para a nova cidade. Ou seja, o evangelista ele é peregrino aqui na terra. Ele sabe que ele está trazendo pessoas para Cristo, mas que essas pessoas, a partir do momento que Deus aceita que vem para Cristo, ele então forma líderes naquela comunidade, deixa eles lá e parte para outras. Ele é um verdadeiro missionário. O evangelista, ele não mede esforços para ganhar pessoas para Cristo. Ele viaja. Felipe viajou para Cesareia, Felipe viajou para Samaria, Felipe viajou para várias regiões para poder alcançar almas para o Senhor. O segundo tópico fala Felipe e as características fundamentais do ministério de liderança de um evangelista. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos é uma ótima referência para compreendermos as características de um líder que tem como vocação ser evangelista. O texto inicia-se afirmando que, descendo a Samaria, provavelmente vindo de Jerusalém, Felipe começou a pregar naquela região. E, tendo cumprido a sua missão, voltou a Jerusalém. A missão do evangelista Felipe, ele foi tendo a certeza que era para pregar, que era para falar das grandezas de Deus, que era para falar do evangelho do Senhor. Felipe, depois que ele cumpre essa missão, que ele vê que ele instaura ali pessoas, líderes que seguem a Cristo naquela região, ele volta então para Jerusalém. Um evangelista, meus queridos irmãos, ele não se acomoda. O evangelista, ele está sempre pronto para ir adiante, ele está sempre pronto para ir a outras cidades, ele está sempre pronto para trabalhar na obra, para trabalhar em prol do reino de Deus. De maneira geral, nós temos aqui pessoas que trabalham para este objetivo nas igrejas, mas trazendo aqui para os irmãos de maneira mais simples, um evangelista, ele não tem localidade. O evangelista, ele está disposto a ir adiante. O evangelista, ele ensina a respeito do evangelho de maneira regional, de maneira nacional, e se for possível, a igreja enviar esse evangelista até internacional. É uma pessoa que tem uma certa,
uma certa maturidade, podemos assim dizer, para poder falar do Evangelho. Porque ele está aí num nível de experiência maior com relação às Sagradas Escrituras. Amém? Terceiro ponto fala sobre o evangelista como aquele que lidera para o reino de Deus. Se alguém cobrasse de Felipe um relatório descrevendo os resultados de sua ida ao sul de Jerusalém, no caminho de quem vai a Gaza, como ele comprovaria o saldo de sua missão? Não haveria como, pois um novo convertido foi embora e Felipe também. Qual foi o benefício para a igreja em Jerusalém? Então, nós vemos que na época em que Felipe pregava o evangelho, instituía a igreja, não tinha como ele preparar um relatório, mas ele tinha em seu coração a certeza que as pessoas estavam sendo alcançadas. As pessoas que alcançavam ao Senhor, elas estavam verdadeiramente decididas. E a partir deste ponto, a partir deste momento, ele sabia que o evangelho do Senhor iria se expandir, podemos assim dizer. O evangelho de Cristo, ele iria expandir através de conversões verdadeiras. Hoje em dia, meus queridos, nós vemos aí pessoas correndo atrás de números, pessoas correndo aí atrás de promoções, pessoas correndo aí atrás de classificações, de mostrar o que está fazendo. Mas o mais importante, além de números, o Senhor quer números, mas que sejam com qualidade. Números de pessoas verdadeiramente convertidas no Senhor Jesus. Para algumas pessoas, fazer missões é investir muito e ter pouco retorno. Isto porque, segundo esse ponto de vista, a igreja local apenas investe em seu tempo pessoal e recurso financeiro, enquanto que outra localidade é que recebe os benefícios. Então, fazer missões, um evangelista que faz missões, ele investe naquela igreja local e sai para outra localidade. Ou seja, aquela igreja local é que tem os benefícios do evangelho do nosso Senhor. Aquela igreja local é quem vai, a partir desse momento, cuidar daquela região. O evangelista, ele é como um líder espiritual, mais maduro espiritualmente, mais conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele vai, prega o evangelho, implanta ali uma congregação e a partir desse momento ele sai. E os benefícios ficam para aquela região. Quarto ponto fala o que é um evangelista em nossa igreja. Na Igreja Assembleia de Deus, há uma estrutura formal de liderança. Esta é composta de governos funciona através de uma série de elementos que possuem validade local, regional ou nacional. Como nós veremos aqui, existe dentro da nossa denominação auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Todos esses têm funções. Mais especificamente, os evangelistas e pastores são funções mais regionais e mais nacionais. Auxiliares, diáconos e presbíteros, as funções deles são mais locais, são mais na igreja local, como, por exemplo, cuidar dos utensílios, cuidar da igreja, cuidar da ornamentação, cuidar das ovelhas também, podemos assim dizer, auxiliar o seu pastor que está ali naquele momento, que está pastoreando naquele momento. Mas os evangelistas têm uma função mais abrangente e regional dentro da nossa denominação. Existem ministérios, existem funções ministeriais dentro da nossa denominação, que nós colocamos assim, classificamos assim, porque a partir do evangelista ele pode ter contato, ele tem mais experiência e maturidade para falar com mais gente, para pregar a palavra para mais gente de maneira compreensível, ele tem mais argumentação, ele tem mais manejo da palavra, e aí experiência
ao longo da sua vida. É por isso que nós, aqui da Assembleia de Deus, nós fazemos aí essas definições de cargos ministeriais ou funções ministeriais. Tá bom? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se você gostou desta aula, deste formato de aula, dê um like aí, curta os nossos vídeos, compartilhe. Nós estamos aí trabalhando para a melhoria do nosso canal. Nós compramos aí alguns equipamentos, nós estamos investindo. Se você gostou desta videoaula, se você está feliz, nós estamos aqui publicando esses vídeos. Se você está alegre pela palavra de Deus que nós temos compartilhado, ajude-nos a publicar este canal. Publique, compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, né? Façam para que com que mais e mais pessoas possam conhecer. E você também curtindo, compartilhando e comentando, o YouTube mostra para mais gente e a gente tem a possibilidade de falar do grande amor de Cristo para mais pessoas, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o Senhor Jesus, nos permitir.